Glória a Deus, glória a Deus. Estou aqui para deixar mais uma mensagem aqui. Saúde os irmãos com a paz do Senhor, cada um dos amigos que está acompanhando aqui neste canal. Que Deus abençoe as suas vidas de uma maneira poderosa nesta noite. Eu falei que iria estar deixando uma mensagem aqui, hoje à noite. Sempre iria estar deixando a mensagem aqui, nem que seja uma ou duas. De vez em quando estarei louvando a Deus, que também é para edificação dos irmãos, cada um que está aqui neste canal, compartilhe para que a mesma mensagem que está me edificando você, possa edificar mais vidas que necessitam de ouvir a palavra de Deus, porque basta uma palavra de Deus para animar, para curar, para libertar, para restaurar. Basta uma palavra da parte de Deus para dar vida, para alcançar, para consolar aqueles que choram, para dar vista àqueles que estão cegos, para pôr liberdade àqueles que estão cativos, oprimidos, e para proporcionar vida eterna, como Pedro diz em João capítulo 6, versos de número 68. Para onde iremos? Só o Senhor tem palavra de vida eterna. Glória a Deus. E se estamos aqui é porque esta palavra em Hebreus, capítulo 1, versos 3, Deus sustenta todas as coisas pelo poder da sua palavra. Ruth, capítulo 3, verso de número 12 e 13, para a nossa meditação aqui na noite. Eu quero deixar uma breve meditação aqui, porém com bastante objetividade para trazer a luz do conhecimento aqui através do Espírito Santo de Deus, que nos revela a palavra do Senhor. Diz assim, Ruth, capítulo 3, versos de número 12 e 13. Porém agora é muito verdade que eu sou remidor, mas ainda outro remidor há mais chegado do que eu. Fica-te aqui esta noite, e será que pela manhã, se ele te redimir, bem está ele, te redima. Porém, se te não quiser redimir, viva o Senhor, que eu te redimirei. Deita-te aqui até amanhã. Glória a Deus. Aqui, Ruth, a Bíblia vai dizer que ela deitou aos pés de Boaz, por instruções da sua sogra, por nome de Noemi. Quando elas voltam da terra de Moab, vai acontecer esta passagem. A Bíblia fala que eles tinham subido para Moab quando um período que houve fome na terra de Belém de Judá que significa casa do pão. Então Elimeleque, juntamente com a sua esposa Noemi, com os seus 2 filhos, Malom e Quilion, sobe para Moab. E ali a Bíblia Sagrada vai dizer que Elimeleque, passando um período, ele falece, ele morre. A Bíblia vai nos dizer que Malom e Quilion casa com mulheres moabitas, com mulheres pagãs. E ali a Bíblia vai nos dizer que Malom e Quilion eles vão falecer também. Durante este período, Ruth, juntamente com sua nora, com a sua outra também, com a sua sogra também, com a outra nora. A Bíblia vai nos dizer com órfão, quando Noemi ela fica sabendo que Deus havia visitado o povo de Israel, Judá, Belém de Judá. Deus havia trazido fome. Quero trazer um parênteses aqui, porque o povo havia se afastado de Deus. Se você ler o capítulo 1, havia se prostrado diante a Bailins e também Astarote, são ídolos criados pela mão de homens. Ou seja, esclarecer aqui, são imagens feitas por mãos de homem. Então Deus ele abomina quando você adora a imagem, quando você adora Maria, quando você se prostra diante a uma imagem feita por mão de homens e ora a ela pedindo uma resposta. Deus abomina isso. A Bíblia Sagrada é clara em dizer, no capítulo de número 42, verso de número 8, no livro do profeta Isaías, Deus vai dizer: eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória não darei a outro, nem o meu louvor às imagens de escultura. Então Deus não dá a sua glória a outro, e nem o seu louvor às imagens de escultura.
Mas em João, capítulo de número 4, versos 22, Jesus vai dizer que os samaritanos adoravam o que não sabia. Quem se prostra diante de imagens adora o que não sabe. Aí Jesus vai dizer no capítulo 4, versos 23 de João, basta ler, mas nós adoramos o que sabemos, porque Deus é Espírito, e importa os que adora em verdade e em Espírito, porque agora vem, e a hora já é agora, a hora em que os verdadeiros adoradores adorarão o nome do Pai, em verdade e em Espírito, aleluias. Não precisa ver para você adorar, precisa crer, porque através da sua fé você sente Ele na sua vida. Eu vou repetir, isso aqui é muito forte. Não precisa ver para você adorar, mas precisa crer que você sentirá a presença dEle. Essas são a essência dos verdadeiros adoradores que adoram o nome do Pai, em verdade, em espírito. E a Bíblia vai nos dizer que o povo havia se corrompido e se prostraram diante a ídolos, a imagens, como eu disse, bailins, astarotes, ídolos feitos por outras nações. O povo, a nação de Israel, trouxeram para dentro do contexto geográfico da nação de Israel. E Deus abominou, trouxe fome, então eles sobem para Moabe. E quando Ruth, ela ouve, e quando Noemi, ela tem a notícia que Deus visitou o seu povo, ela volta novamente. E quando ela está voltando, ela vai falar para Ruth e também para Orfã, porque os dois filhos dela haviam morrido, Malom e Quilion. E ela falou que eu não terei filhos para que vocês venham casar. E ainda se eu tivesse, ela tinha cerca de 50 anos de idade, Noemi, naquele tempo. Ainda se eu tivesse, vocês não esperariam para que, quando eles crescessem, chegasse a idade de casar, vocês casariam novamente. Então vai após o seu povo, casa com alguém, um homem de lá, homens de lá, varões de lá. Mas a Bíblia Sagrada vai dizer que órfã, ela volta para trás, mas Ruth, ela criou um grande amor por Noemi, um grande selo, um grande elo. Ela vai dizer, onde tu ir, eu ireis. O seu povo é o meu povo, o seu Deus é o meu Deus. E onde morreres, ali também morrereis contigo. E a Bíblia Sagrada vai dizer que elas voltam, elas estando em Belém de Judá, Ruth, ela precisava de alguém para redimir, para remediar ela, porque ela era uma mulher pagã, ela era de Moabe. Quando ela vem para Jerusalém, para a terra do pão, Belém de Judá, ela necessitava de alguém para redimir ela. E esse alguém tinha que ser da mesma descendência de Malom e Quilion, o seu esposo, que ela havia casado quando ele havia subido para a terra de Moabe. Então ela tinha que casar da mesma descendência, alguém tinha que redimir da mesma raiz, da mesma descendência. A Bíblia vai dizer que Boaz, ele era da mesma descendência, de Elimeleque, então poderia redimir a Ruth. E a Bíblia diz que por instruções de Noemi, Ruth vai ter com Boaz, ela deita aos pés de Boaz, e ali ela vai dizer para ele redimir a ela. E a Bíblia vai nos dizer que quando Boaz ouve isso, ele se alegra, porque ela era uma mulher virtuosa para ele, e também aos olhos de todo o povo, toda a nação de Israel, em Jerusalém, em Belém de Judá, via isso em Ruth, mas ela precisava de alguém redimir. E a Bíblia vai dizer que Boaz vai dizer que há um redimidor mais chegado do que eu, mas se ele não te redimir, eu te redimirei. E a Bíblia Sagrada vai dizer que Boaz redime a Ruth, porque o outro redimidor que era mais chegado que ele, que podia redimir a Ruth, falou que não tinha caso com este negócio, não tinha interesse em redimir a Ruth. E a Bíblia diz que ele redime a Ruth. Capítulo 4, no livro de Ruth, ele casa com Ruth. Ou seja, nós simboliza Ruth, um povo pagão,
um povo que estava distante, um povo que estava longe, um povo que não tinha sentido de viver uma vida diante da presença de Deus, um povo que não tinha lugar, um povo que não tinha alguém para nos direcionar, um povo que estava condenado à ira de Deus, um povo que estava condenado ao inferno, um povo que estava distante do Senhor Deus de Israel, um povo pagão. Isso simbolizava nós, Ruth simboliza nós. Mas a Bíblia Sagrada vai dizer que Boaz, ele redime a Ruth. Ruth agora se torna uma mulher judia porque foi redimida por Boaz. Ruth agora ele se torna uma mulher israelita porque foi redimida por Boaz. Ruth agora se torna uma mulher da linhagem, da onde procederia e viria o cumprimento da promessa por meio de Davi, até chegar a Cristo, nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, Obed, que agora depois vem Davi, a Bíblia vai nos dizer que então Deus ele cumpriu algo bastante importante aqui. Esta aliança vai se cumprir, uma aliança nossa com Cristo. Nós estávamos distantes, mas Cristo ele nos redimiu. Por isso que a Bíblia diz, no livro de 1 Timóteo, capítulo 2, verso 5, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e o homem, Jesus Cristo o homem. A Bíblia Sagrada vai dizer em Lucas, capítulo 19, versos 10, que Jesus veio buscar e salvar os que havia perdido. Esses somos nós. No capítulo de número 1, verso 7 de Efésios, o apóstolo Paulo afirma em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, ou seja, através do sangue de Cristo, nós temos a reconciliação, a humanidade que havia caído por meio de um homem, por nome de Adão. Quando estávamos juntamente com Adão no jardim do Éden, perdemos o acesso com ele, porque ele caiu, toda a criatura, a humanidade, está caída em Adão. Mas quando Cristo vem, ele nos levanta, ele traz a reconciliação. Adão havia quebrado isto, mas Cristo veio para redimir. Por isso que em Mateus, capítulo de número 26, versos 28, capítulo 28, verso 26, diz: este é o meu sangue, o sangue da nova aliança, que é derramado para a remissão de muitos pecados. Ou seja, Jesus, ele é aquele que em Apocalipse, capítulo 1, verso 5, aquele que nos ama, em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. Então Jesus, ele nos redimiu para com Deus. Temos uma aliança com Deus por meio de Cristo. Temos um acesso com Deus. Em Hebreus capítulo 10, versos de número 19. Por meio do sangue de Cristo, Deus fez um novo e um vivo caminho. Qual é o caminho? João capítulo 14, verso 6. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai, ele diz, a não ser por mim. Então Deus, ele nos redimiu através do sacrifício expiatório de Cristo. Quando Jesus foi levado até o lugar Golgota da caveira, onde ele foi crucificado, além de uma cruz, pregaram os seus punhos, pregaram os seus pés com pregos, seus punhos, seus pés, despiram sobre ele uma coroa de espinho, e ali Jesus, ele vai morrer. Efésios 4, a Bíblia diz que ele desce às partes mais baixas da terra, ele vence a morte e o inferno e ressuscita. Aconteceu isso na sexta-feira e ao dia domingo ele ressuscitou. Por isso que o apóstolo Paulo vai dizer aos 1 Coríntios, capítulo 15, verso de número 58 a seguir, dizendo: mas graças a Deus que nos dá a vitória pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ó morte, onde está a tua vitória? Ó inferno, onde está o teu arguião? Logo tragado foi a morte pela vitória. Então Cristo venceu a morte e o inferno. Então nós estamos aqui porque Jesus, ele nos reconciliou. Jesus, ele nos trouxe de volta para Deus.
Jesus, ele reconcilia aquele que está perdido, como reconciliou Boaz, a Ruth com a nação de Israel. Jesus, ele nos reconciliou para com Deus. Então, uma mensagem bastante importante aqui para nós meditar. Que Deus abençoe a sua vida nesta noite. Continua aqui nesse canal. Que Deus venha abençoar a sua vida. Cada dia vez mais. Eu estarei fazendo um esforço para estar sempre deixando uma mensagem aqui para edificação da vida de cada um dos irmãos. Que Deus abençoe suas vidas de uma maneira poderosamente. Em Mateus capítulo de número 26, verso de número 28 até o 30 diz, até o versículo de número 29 diz, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Porque ele falou de muitos, porque não é todos que querem compromisso, não querem renunciar, não querem uma vida santa, uma vida irrepreensível, uma vida fora dos bares, da prostituição, uma vida fora das coisas que vai te separar de Deus, fora da mentira, fora da pornografia, fora das coisas erradas que o mundo vos oferece. Então, muitos, por isso que ele diz, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento. O Novo Testamento é uma nova aliança, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. E digo-vos que desde agora não bebereis deste fruto da vide, até aquele dia em que eu beba de novo no reino de meu Pai. Que Jesus falou na ceia, o cálice, o suco de uva representa o sangue de Cristo e o pão representa o corpo que foi partido por nós. Então, algo bastante importante aqui para nós é porque a palavra de Deus nos traz a luz esclarecedora daquilo que Deus quer para todos nós. E o propósito de Deus enviando o seu Filho a este mundo não foi para que condenasse o mundo, mas foi para que o mundo salvasse, mas para que o mundo fosse salvo por ele, conforme está escrito em João, capítulo de número 3, versículo de número 17 a seguir. Foi para isso que Jesus veio, para salvar o mundo, não foi para condenar o mundo. Mas a Bíblia diz que o mundo, os homens amaram mais as trevas, porque as suas obras são mais, ou seja, as obras da carne, as obras do mundo são más, mata, acaba com sonhos, projetos, bebidice, fumo, tráfico, pornografia, adultério. Isso os homens se inclinaram por causa do desejo da carne que inclina para essas coisas. Mas a Bíblia diz que assim como Moisés levantou uma serpente de bronze no deserto, para que o povo olhasse para ela, aquelas que fossem mordidas pela serpente que Deus enviou entre o povo, serpentes ardentes. O povo estava morrendo, foi muito povo que morreu. Aí se cumpre uma profecia, simbolizando Cristo. Como Moisés levantou a serpente de metal no deserto, todos que olharam para ela ficavam vivos, tinham vida. Assim importa que todos nessa geração, nos dias atuais que nós estamos vivendo, olhem para o Filho do Homem, porque ele foi levantado para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então a única forma de você reconciliar com Deus não é Maria, não é João, não é o Papa Francisco, não é imagem, não é outro nome, conforme está escrito em Atos capítulo 4, versos 12, abaixo dos céus, dentre os homens só há um, Jesus Cristo de Nazaré. Ele pode te reconciliar, ele pode te redimir, ele pode te salvar, ele pode te perdoar, ele pode mudar a tua história, ele pode transformar a tua vida, ele pode trazer esperança, ele pode mudar a tua casa, a tua família, ele pode restaurar os teus sonhos, os teus projetos, ele pode te dar vida e vida com abundância, ele pode te libertar do álcool, do fumo, do tráfico, da droga, da pornografia, ele pode te libertar do adultério, mas basta você acreditar que ele pode e ele mudará a tua história. Deixa o seu like,
Compartilhe esta mensagem para que vidas venham a ser alcançadas pelo Senhor Jesus.